Lançamento, sim. O plano desse programinha é comentar a lista de lançamentos da Dark Side Books para 2018. E eu acho que todos nós, assim, estamos empolgadaços para saber o que os caras estavam preparando para esse ano. Porque no ano passado eles estrearam muito bem. Eles lançaram o Meu Amigo Dahmer, o Witches, deixa eu ver, o próprio Black Hole, Fragmentos do Horror. Os caras vieram, assim, com tudo. E eu vou te falar que essa lista tá bem legal. Assim, eu acho que eles vão lançar umas coisas bem boas. Quero muito agradecer a assessoria de imprensa deles, eles foram bem simpáticos comigo. E, enfim, vamos comentar o que tá vindo por aí. O primeiro título, que na verdade é o único deles que a gente tem uma data, é Uma Dobra no Tempo, que sai agora em fevereiro. Por quê? Porque vai ter um filme. Sim, é uma adaptação dessa obra para os cinemas, que na verdade é um livro clássico escrito pela Madeleine L'Enge. E a adaptação vai ser dessa menina aqui. Sim, a Hope Larson, a escritora da Batgirl do Renascimento, adaptou em quase 400 páginas o livro original. O livro, pelo que eu pesquisei, ele é mais voltado para o público infanto-juvenil, então acredito que o quadrinho tenha a mesma pegada. E na história a gente tem a Meg, que ela é uma garota doce e inteligente, e depois de descobrir algumas pesquisas do pai dela envolvendo espaço e tempo, ela vai atrás dele porque o cara tá basicamente desaparecido. Os reviews que eu vi nos Estados Unidos, pelo que eu pesquisei, variam entre o mais ou menos e o não gostei tanto. Assim, só pra preparar a tua expectativa. Mas o próximo lançamento, pra mim, é o mais aguardado da lista. Isso tem cara de ser muito bom, que é O Paraíso Perdido, que na verdade originalmente é um poema do John Milton, que saiu lá em 1667. Sim, é um poema que trata sobre a guerra no céu, que acabou gerando a queda de Lúcifer, né, quando ele foi expulso do paraíso, e ao mesmo tempo conta o começo lá do Jardim do Éden com o nascimento de Adão e Eva. Essa adaptação do poema é feita por um espanhol chamado Pablo Aladel. Ele levou 5 anos para fazer essa adaptação, e quando saiu lá na Europa, chegou a ganhar prêmio, isso em 2015, e sério, pelas imagens parece ser demais. Eu preciso ler isso o quanto antes. Sendo que eu pesquisei reviews sobre essa HQ, e as notas assim são altíssimas, assim, todo mundo que leu achou do caralho, assim. O próximo lançamento é um que eles já tinham liberado o teaser, que é O Corvo. Eu não sei quanto mas eu quando eu tava lá nos anos 90, eu era uma criança, eu assistia O Corvo, o filme, sim, do Brandon Lee. Cara, eu lembro que quando eu terminei de ver, eu queria ser o Corvo, sabe? A linguagem corporal do cara, as pinturas, era tudo muito legal. E se tu não sabe, esse filme ele é baseado nos quadrinhos escritos e desenhados pelo James O'Barr. E tem uma história trágica por trás disso. A noiva do James, ela morreu, um motorista bêbado acabou matando ela. E o James, ele entrou em colapso, assim, sabe? Ele pra lidar com a perda, ele foi servir no exército, ele passou um tempo na Alemanha, e lá ele acabou produzindo o Corvo. Ele disse que colocou toda a dor dele, o sentimento de autodestruição nas páginas do quadrinho. E, enfim, então parece algo realmente imperdível. Na trama, a gente tem o Eric Draven e a Shelley, que é a noiva dele. Os dois eles são brutalmente assassinados por uma gangue de delinquentes na noite que precede o Halloween. E aí, um ano depois, um corvo leva a alma do Eric de volta pro corpo para ele buscar vingança. E agora ele é um monstro que mata sem nenhuma piedade. É um quadrinho gótico, violento, que não tem desenhos tão legais assim, mas que me deixou empolgado para dar uma lida. Beleza, agora um lançamento que eu tenho aqui na coleção, que é o Through the Woods, da Emily Carroll. Esse quadrinho ele é um quadrinho de horror que ganhou o Eisner em 2015. Ele foi lançado em 2014 e ganhou como... Em 2015 ele ganhou como melhor graphic album republicado. Porque originalmente a Emily lançou essas histórias online. Faz algum tempo que eu li, mas eu lembro que eu achei isso aqui muito, muito legal. E principalmente uma história chamada His Face Is All Red, que trata sobre um cara que ele tem um irmão. E ele tem muita inveja desse irmão, porque, enfim, o irmão tem um sorriso lindo, é popular, todo mundo adora ele lá na sociedade onde eles vivem. E aí, numa certa noite, os dois saem na floresta para tentar encontrar um monstro que tá matando os bichos lá da aldeia. E ele vê uma chance de mudar essa história dele ser o cara excluído e o irmão ser tão legal quanto é. É aquele horror insano que não tem explicação de nada, sabe? E eu acho que esse horror é o pior de todos, porque, tipo, tu tá enfrentando o inexplicável, não tem lógica aquele horror, tu tá passando por um desespero e tu não tem realmente como resolver. As cores aqui são lindas, tu vê, assim, os detalhes nas páginas, tem... Eu não vou falar pra não soltar spoiler, mas eu lembro que eu li uma dessas histórias.
Aí eu achei legal, aí eu tentei reler para entender um pouco melhor, e aí eu peguei mais detalhes na arte que eu não tinha pego, sabe? Coisas realmente perturbadoras, assim, que estavam escondidas nos cantos aqui das páginas. Eu pretendo reler e fazer um vídeo um pouco melhor para relembrar, mas esse é um belo do lançamento, né? O Through the Woods. E a gente termina esse programinha com Big Baby do Charles Burns. No caso, a Dark Side ela lançou no ano passado o Black Hole, do mesmo autor, que é o grande clássico do Charles Burns, e eles ainda pretendem lançar 3 coletâneas de histórias dele, que é o El Borba, o Big Baby e o Skin Deep. No caso, o único deles que já está programado para esse ano é o Big Baby. Esse é basicamente um horror no estilo clássico que mostra a estranheza incompreensível do mundo sexual adulto para as crianças. Essa é a ideia. São 5 histórias sombrias e fantásticas envolvendo assassinatos protagonizadas por um menino chamado Tony Del Monte. Essa é uma coletânea que tem os primeiros trabalhos do Charles Burns e é meio que um prelúdio do que seria o Black Hole. E eu acho legal eu acho que é uma publicação bacana porque essas histórias elas saíram numa revista chamada Raw, que foi uma das revistas mais importantes para o movimento de quadrinhos alternativos nos Estados Unidos. Então é um resgate histórico bem legal que a Dark Side vai fazer. Bom, é isso. Eu espero que esse programinha tenha sido legal. Deixa aí embaixo nos comentários qual lançamento tu tá mais afim, certo? E até o próximo vídeo, porque eu tô programando umas coisas bem legais, tá? No 2 Quadrinhos.